virar a roleta lá e tudo mais que a gente tem direito. Agora sim, falar do Corinthians, porque é o seguinte, gente, o Corinthians foi o grande protagonista, ouso dizer, dessa temporada, pelo lado ruim e pelo lado bom, né? Porque terminou em alta. O que dizer desse jogo, Bacégio? Olha, um jogo em que o Corinthians mais uma vez mostra sua força, um time que se transformou principalmente nessa reta final de temporada, os reforços que chegaram na janela do meio de ano mudaram o elenco de patamar, embora eles tenham demorado, né, para fazer esse time engrenar e embalar no Campeonato Brasileiro, sair, depois se distanciar da zona de rebaixamento. E eu acho que a postura do Corinthians, embora já estivesse com a sua vida completamente resolvida no Campeonato Brasileiro, com vaga na Libertadores assegurada, o Corinthians foi lá, jogou mais um jogo da forma que tem que jogar, se dedicando, dando tudo de si dentro de campo, da forma que o Palmeiras deveria ter feito, independentemente do que seria ao final da rodada, se o Palmeiras iria ganhar o título, se o Botafogo iria ganhar o título. A postura que o Palmeiras tinha que ter é a postura que o Corinthians teve. Porque nada estava em jogo para o Corinthians e ainda assim o time jogou com fome, com sede, com vontade de se impor mais uma vez e recompensar todo o apoio recebido da torcida. Memphis Depay vive um conto de fadas, a lua de mel com a torcida corintiana, mais uma vez marcando um gol e um golaço. Yuri Alberto sendo extremamente decisivo, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Enfim, muitos jogadores do Corinthians terminam a temporada sinalizando que podem começar 2025 como estrelas não só do Corinthians, mas do futebol brasileiro. Yuri Alberto, Memphis Depay, Rodrigo Garro. Estamos falando de 3 jogadores que são uns dos melhores em suas posições, brigando de igual para igual com estrelas de outros grandes clubes do Brasil. Coisa que há meses a gente nem imaginava, nem cogitava no Corinthians, né? Mas muito bacana, o Corinthians merece viver esse momento por toda a transformação, pelo grande trabalho que o Ramon Dias conseguiu efetuar após a chegada desses jogadores, e a perspectiva para o ano que vem é das melhores, né? O Corinthians na Libertadores, com esse elenco, com a manutenção do treinador, tem tudo para dificultar bastante a vida daqueles clubes que já entram com um maior favoritismo, o caso do Palmeiras, Flamengo e Botafogo. A gente só precisa esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer nessa janela, que não é a mais forte, mas é uma janela que pode tirar alguém do Corinthians. O Yuri Alberto é o nome mais cotado para ir embora. E ele mesmo admite que se vier uma proposta boa da Europa, da Inglaterra, que é o que dizem, ele vai. Porque é um sonho do cara, o cara é novo ainda, tem 23 anos, ele tem chance de se desenvolver na Europa pelo estilo de jogo que tem, né? Então tem que ver o que vai acontecer nessa janela com o Corinthians para a gente também ter uma ideia melhor, mais exata do que o torcedor pode esperar do elenco corintiano. E é claro que também tem a possibilidade do Corinthians tentar reforçar um pouco mais, contratar um ou outro jogador, né? Não pode também achar que, porque teve essas 9 vitórias seguidas brilhantes, que é o melhor time do mundo. Vai chegar uma hora que pode ter uma fase ruim de novo, pode não encaixar tudo que vem encaixando, vai mudar o ano, vai virar o ano, as coisas vão esfriar até voltar a reaquecer, a gente não sabe como vai ser, né? Então, não dá pra gente achar que o Corinthians virou o top das galáxias e nem que o Atlético Mineiro é o pior time do mundo. Não foi para Libertadores, paciência, mas ano que vem ainda pode voltar a ser protagonista de novo do Campeonato Brasileiro. Sendo alguns assuntos, desconversou sobre alguns assuntos, mas sobre o Yuri Alberto, ele reafirmou a vontade do Corinthians em que o Yuri Alberto permaneça no clube. O mesmo está afirmando e reafirmando o presidente Augusto Melo, quer que o Yuri Alberto continue no clube. E a multa rescisória do Yuri Alberto é alta, 80 milhões de euros, quase 500 milhões de reais. O presidente Augusto Melo garante que, por enquanto, não tem nenhuma proposta que vem de fora para a contratação do Yuri Alberto. Muito se fala da possibilidade do futebol da Europa, do futebol inglês, em contratar o centroavante corintiano, que marcou 15 gols no campeonato, artilheiro do Brasil, e artilheiro do Campeonato Brasileiro, e artilheiro do Brasil com 31 gols. Ficou à frente do Pedro, número de gols na temporada. Então o Yuri Alberto, que provavelmente vai ser convocado para a seleção brasileira, vai valorizar ainda mais o passe, vai despertar interesse no futebol inglês, vai despertar interesse no futebol europeu, mas o Corinthians ainda não recebeu nenhuma proposta. O Augusto Melo e o Fabinho Soldado garantem que ele não sai do Corinthians, que a intenção é que ele permaneça no Corinthians. Ele tem contrato até o fim de 2025,
e, portanto, ele vai permanecer no Corinthians por mais uma temporada, o Yuri Alberto, a não ser que chegue uma proposta irrecusável. Aí fica realmente difícil, mas a intenção é que ele permaneça no clube. Outros jogadores que foram comentados hoje, o André Carrillo. O André Carrillo, meio-campista, meio-atacante do Corinthians. O jogador tem contrato com o Corinthians até o meio do ano, só até o meio do ano. O Corinthians já começou as conversas com o André Carrillo. Já conversou as conversas no sentido de renovar o contrato do jogador. Ele tem contrato de empréstimo só até o meio do ano e o Corinthians quer a contratação, é um titular da equipe, quer a renovação de contrato e já está conversando para renovar o contrato do jogador. Assim também está acontecendo com o Romero. O Corinthians também já está conversando com o Romero para renovar o seu contrato. Termina agora no final do ano o contrato dele, mas tem uma cláusula de renovação automática do Romero. Cláusula de renovação automática do contrato. Então, ele deve permanecer no Corinthians. Acontece que ele está pedindo mais um ano de contrato, além do contrato que se encerra, ele está pedindo mais um ano de contrato, ou seja, ele está pedindo 2 anos de contrato para renovar com o Corinthians e um aumento de salário para ganhar quase R$1 milhão por mês. O Romero já ganha cerca de R$800 mil por mês com a camisa do Corinthians. Ele quer um aumento de salário para ficar no clube e quer jogar mais 2 anos no Corinthians. O Corinthians está oferecendo a renovação de contrato de 1 ano. Por isso está emperrando, nesse momento, a renovação do Romero, mas as duas partes devem entrar num acordo e o Romero deve permanecer no time do Corinthians. Outro nome que o Corinthians está conversando para renovar o contrato é o Thales Magno. Thales Magno, centroavante que pertence ao New York City dos Estados Unidos. Se o Corinthians quiser comprar o jogador em definitivo, vai ter que pagar $13 milhões. O Corinthians não tem esse dinheiro. O Corinthians está conversando com o New York City no sentido de prorrogar o contrato do Thales Magno. Ele quer prorrogar o contrato do Thales Magno pelo menos por mais uma temporada. E as conversas já iniciaram, as conversas já começaram. A tendência é que o Corinthians consiga prorrogar o contrato do Thales Magno por mais uma temporada. E o Corinthians está a fim de contratar o Soteldo. Estamos falando a respeito, o Fabinho Soldado hoje desconversou a respeito de reforços, disse que o Corinthians vai contratar reforços pontuais e não vai ir louco no mercado de trabalho, como fez o ano passado. Ele vai tentar fazer contratações pontuais, mas o nome do Soteldo é um nome que corre nos bastidores do Corinthians. O Corinthians já teria aberto conversações com o Soteldo. Acontece que o Santos quer R$30 milhões para negociar o Soteldo. É muito dinheiro, né? Isso por 50% dos direitos econômicos do jogador. O Grêmio quer a permanência do Soteldo lá em Porto Alegre, mas o jogador pertence ao Santos Futebol Clube. O Corinthians já iniciou conversas com o Soteldo. É um desejo do presidente Augusto Melo em contratar o jogador santista. O Corinthians que vai atrás de um lateral esquerdo, vai atrás de um lateral esquerdo, de um zagueiro, de um meio-campista e de um atacante que jogue na ponta esquerda, justamente na posição do Soteldo. O ponta esquerda que o Corinthians quer é o Soteldo, atacante que pertence ao Santos Futebol Clube. E aí, você gostaria de ter o Soteldo com a camisa do Corinthians? Gostaria de ver o Soteldo vestindo a camisa do Corinthians? Deixa aqui o seu... Para você que assistiu o Almoço com a Fiel hoje, eu trouxe uma informação importante. O Corinthians se reuniu com o Soteldo pessoalmente lá em Poá ontem, tá? Um representante do Corinthians conversou com o jogador, manifestou o interesse do Corinthians em contar com ele para a próxima temporada. O José Martins também conversou com ele, as coisas avançaram porque o Soteldo disse que quer jogar no Corinthians. Não dá para dar muitos detalhes, mas entre Grêmio, Santos e Corinthians, ele falou que quer o Corinthians. Então ele tem essa preferência. É claro, gente, que é um jogador de futebol. Ele pode chegar lá numa reunião, falei isso no Almoço com a Fiel, ele pode chegar isso lá numa reunião com o Grêmio e falar, não, entre Grêmio e Corinthians e Santos eu quero o Grêmio. E no Santos também falar, eu quero o Santos. Enfim, faz parte do jogo. Mas eu estou te passando o que ele disse para um representante do Corinthians, tá? O Soteldo se reuniu com o representante do Corinthians e ele falou que quer jogar no Corinthians e pediu, né, para que esse representante, a cúpula corintiana, falou com o José Martins também, faça um esforço. Agora o Corinthians tem que se acertar com o Santos. Então não tem nada certo, tem gente falando que já está tudo certo. Com o Santos é um pouco sempre mais difícil, eu sempre falo para vocês, porque o presidente Marcelo Teixeira
não gosta muito de negociar jogadores com o Corinthians, tanto que o Corinthians tentou o Soteldo no início desse ano e ele preferiu emprestar o Soteldo para o Grêmio. Então, gente, não está nada resolvido ainda, tá? Não dá para cravar nada, não. O Corinthians precisa se acertar com o Santos, mas o Soteldo quer o timão, hein? Comenta aqui embaixo, acha que seria uma boa? E outra, né? Se o Santos pediu 5 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos do Soteldo, que é o que o Grêmio não quer pagar e que o Santos está pedindo, vale isso? Né? Pode falar mais sobre isso, já falei bastante no almoço. Deixa o like aqui, vamos encerrar com a informação exclusiva do Conselho Deliberativo do caso impeachment de Augusto. Mais uma informação exclusiva, tá? Do canal Café do Setorista. E eu corro atrás da informação porque vocês merecem, tá? A confiança que vocês me dão, todo o carinho, né, que vocês têm por mim. Então pega essa, vem exclusiva aí. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso, segura essa! Olha só para vocês entenderem o caso de impeachment de Augusto Melo. Todo mundo lembra que o Augusto Melo entrou com um recurso, uma liminar na justiça, cassou, né, aquela reunião, não houve, né, a reunião foi suspensa, ela não foi cancelada, né, ela foi suspensa. E eu andei conversando, né, com conselheiros, e são conselheiros próximos ao Tuma, né, não sei, né, claro que não vou falar que conselheiros são, mas eles me explicaram algumas coisas importantes desse caso, tá? Primeiro, o Romeu Tuma Júnior, presidente do conselho, já entrou, né, com um recurso, né, pedindo a anulação dessa liminar. Ele pediu uma reconsideração, tá? Caso eles não reconsiderarem, e aí sabe o que vai acontecer? Aí vai para julgamento. Os desembargadores vão se reunir e vão julgar na justiça o caso. Caso não aceite, tá? Mas há uma confiança do conselho, porque eles acham que entregaram documentos lá que não tinha nada a ver, que induziram a desembargadora ao erro, tudo isso foi apresentado lá, tá, pelo conselho. Então eles acham que, né, podem, que o recurso vai ser aceito de reconsideração. Se a decisão de reconsideração for favorável, aí vem a informação exclusiva, tá? Pessoas próximas ao Tuma me falaram isso. Se a reconsideração for favorável e as ameaças, né, o Tuma sentir que as ameaças continuam, né, enfim, em relação a ter a reunião de impeachment, o Conselho Deliberativo do Corinthians e o Tuma, eles não descartam fazer uma reunião virtual para votar, né, o impeachment do Augusto Melo, caso, lembrando lá, aquela reconsideração for aceita pela Justiça, aí, em vez de marcar uma reunião do Conselho Deliberativo no Parque São Jorge, ele marca uma reunião virtual, que já aconteceu no Conselho Deliberativo na história do clube, tá? Eu ouvi conselheiros próximos aí a Romeu Tuma Júnior que me confirmaram, tá? Essa informação exclusivíssima e muito importante do caso Augusto Melo impeachment. Enfim, são informações. Eu quero que você dê sua opinião sobre elas, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque todo dia tem coisa importante aqui, tem notícia importante exclusiva para você, tá? Não esqueça do clube de membros, planos cafezinho, café. Salve fiel, salve nação corintiana, continuando falando do Corinthians aqui com vocês, né? O Corinthians que já está se preparando para a próxima temporada, diversos jogadores aí estão sendo cogitados no timão, e o Soteldo é um desejo aí do presidente Augusto Melo. Divide opiniões na torcida, aliás, já deixa o seu comentário, deixa a sua opinião, se você concorda aí com o Soteldo no Corinthians, né? Ele que estava no Grêmio, o Renato Gaúcho lá se despediu do Grêmio hoje, provavelmente o Soteldo deve ser negociado, né? E o Corinthians interessa aí a contratação do Soteldo. Não sei se valeria a pena, se ele está pedindo aí, segundo informações, se for vier jogar no Corinthians, é um salário de mais de 700 mil reais por mês. Não sei se vale todo esse investimento. Deixa o seu comentário, deixa a sua opinião. Fabinho Soldado deu entrevista hoje falando de algumas contratações, de algumas saídas. Por exemplo, o Yuri Alberto, né, que está bastante cobiçado no mercadão da bola. Então o Corinthians vai para cima aí de algumas contratações, zaga, laterais, volante, meio campo, atacante, para a próxima temporada. O Corinthians vai ter uma temporada cheia o ano que vem, com Libertadores
Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Sul-Americano. Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai, Corinthians!